O Galo perdeu para o Flamengo no Brasileirão, mas deixa bons sinais pensando na Copa do Brasil. Será que o Cuca criou esperança para o Atlético no campeonato? Salve, rapaziada, sejam bem-vindos. Já ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos do Galo e deixa o like. Bora falar sobre essa derrota do Galo por 1-0 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro e já projetar também o duelo da Copa do Brasil. O Galo conseguiu jogar bem, entrou com um novo esquema, com 3 zagueiros, que o Cuca tentou mudar um pouco o Atlético para esse jogo, e foi o melhor jogo do Galo no Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro também no Clássico, taticamente, mas não teve tão perto de ganhar, até teve uma boa chance com o Rony, do que como teve contra o Flamengo, que também teve uma grande chance com o Rony. Vou falar desse lance um pouco mais para frente, mas agora uma análise geral da partida. O Atlético conseguiu jogar de igual para igual com o Flamengo, incomodou o Flamengo e poderia sim ter saído com a vitória sem problema nenhum. Acho que a derrota não é nenhum absurdo, não é injusta, mas o Atlético incomodou. Então tem uma boa perspectiva para a sequência, porque tem 3 duelos com o Flamengo, né? Teve o primeiro pelo Brasileirão, agora tem outro lá no Maracanã pela Copa do Brasil e a volta na Arena MRV. E a preocupação era muito grande, porque pelo futebol que o Atlético estava apresentando, o Flamengo ia atropelar o Galo. Só que o Atlético conseguiu igualar as coisas, conseguiu dificultar para o Flamengo e agora tem que superar ainda mais uma dificuldade, porque não basta você só jogar bem contra o Flamengo, né? Porque o Flamengo tem um grande elenco, tem muitos jogadores de qualidade, pode vir um jogador do banco, pode mudar o jogo, então tem muitas variáveis e na questão de individualidade, o Flamengo é o melhor do Brasil, então você tem que sempre compensar com alguma coisa, mas o Galo deixa bons sinais e o Filipe Luís vai ter que quebrar a cabeça para conseguir superar esse esquema do Cuca na Copa do Brasil. E você perder na bola parada também faz parte do jogo, é algo que acontece. O Flamengo tem isso como um ponto muito forte, então foi mérito do Flamengo também. Agora a gente tem que falar do Rony, que perdeu a chance do jogo. A derrota do Atlético dessa vez a gente pode colocar na conta do Rony. Ele ganhou do Rossi e ainda conseguiu perder. Tá tendo até meme agora com essa disputa, com essa chance que o Rony desperdiçou. E não dá. O Rony, no momento que ele tá no Atlético, sendo vaiado pela torcida, com toda a situação da polêmica envolvendo a situação de atraso salarial, dele ter entrado na justiça contra o clube, ele não pode perder um gol desse. A derrota contra o Flamengo é na conta do Rony, porque ele não pode perder um gol desse. É inaceitável o atacante do nível do Rony, um atacante profissional, titular do Atlético, perder um gol daquele. É inacreditável, não pode acontecer uma coisa dessa. Agora, outro jogador que foi titular mais uma vez, eu já vinha pedindo dele aqui no canal, sempre falando que uma hora ele ia precisar jogar, foi o Fausto Vera, que mesmo sem ritmo de jogo, ajuda muito o Galo. É muito diferente você ter um jogador da posição. O Fausto Vera como primeiro volante é melhor do que praticamente todos os volantes do Atlético e todos os jogadores que entraram ali naquela posição. O Alan Franco como primeiro volante ainda é superior a ele, mas o Alan Franco joga mais de segundo volante. Então você consegue ter um bom primeiro volante e o melhor comparado às opções que o Cuca vinha colocando na posição, como Patrick, o próprio Gabriel Menino de primeiro volante, Ivan Roman, Rômulo. O Fausto Vera faz essa função melhor do que todos eles. E você ainda ganha o Alan Franco jogando de segundo volante, que é a posição dele, que ele sente mais confortável e que ele joga mais. Destacar também o Scarpa e o Gabriel Menino, jogaram como alas, e eu gostei muito da partida do Gabriel Menino. O Gabriel Menino, quando ele quer jogar e quando ele consegue jogar bem, eu acho ele muito bom, gosto muito do Gabriel Menino, ele só precisa ser mais constante. E precisa, parece que tá ligado mais em todos os jogos. Se ele tiver essa constância, conseguir jogar como ele jogou contra o Flamengo, nas outras partidas e com uma certa constância, o Gabriel Menino ele tem tudo para ser titular absoluto do Galo e despontar, deslanchar na carreira dele, se firmando no alto nível, se firmando como um cara titular importante em um grande time do futebol brasileiro, porque bola para isso ele tem que ter mais constância. O Scarpa na ala esquerda, eu já não gostei tanto. O Scarpa, óbvio, ele é muito bom tecnicamente, mas na ala esquerda ele não rende tanto como ele poderia render centralizado. E acho que ele fez um jogo, até pensando em ala, no ano passado ele fez vários jogos nessa função de ala esquerda. E ele até jogou melhor do que jogou contra o Flamengo. Então acho que o Scarpa ficou devendo um pouco sim. Agora, pensando na Copa do Brasil, o Filipe Luís tem o desafio de tentar quebrar esse esquema do Cuca e o Cuca de aperfeiçoar ainda mais essa estratégia dele, desse esquema com 3 zagueiros. Eu até pensei durante o jogo, falei, cara, se o Cuca tivesse guardado essa estratégia para a Copa do Brasil, seria uma surpresa e tanto para o Filipe Luís. Mas ele também não tinha como fazer isso, porque ele não saberia se ia dar certo ou não. Agora ele sabe que deu certo, ele pode melhorar ainda mais. Mas eu acho que o Cuca encontrou o caminho, o Galo encontrou o caminho de como vencer o Flamengo. O Flamengo você não pode fechar a casinha, se retrancar e deixar os caras jogarem, porque uma hora você vai tomar gol.
Então você tem que incomodar os caras, tem que dificultar o jogo para eles e tem que incomodar. Eu achei que o Flamengo até ficou um pouco sem reação em relação a esse esquema do Cuca. O Felipe Luiz não teve tantas armas para quebrar esse esquema, foi mais na individualidade, tanto que o gol foi de bola parada. Agora, no próximo jogo, o Atlético deve ter o retorno do Arana e o retorno do Lianco. E ainda tem o Biel, que eu acho que o Biel pode sim aparecer como titular no lugar do Rony. Ou até você põe o Arana na lateral esquerda, na ala esquerda, e puxa o Scarpa lá para frente e joga com Scarpa, Coelho e Hulk. E o Rony vai para o banco de reservas. Pelo menos eu faria isso. Lianco, Igor Rabelo, manteria o Igor Rabelo que fez um bom jogo, e Júnior Santos fazendo esses 3 zagueiros. E aí você coloca Gabriel Menino, Fausto Vera, Alan Franco e Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Coelho e Hulk. Esse seria meu time do Galo em cima desse esquema que o Cuca fez para jogar contra o Flamengo. E eu acho que agora o Atlético tem esperança. O Flamengo ainda é muito favorito, mas o Galo pode sonhar assim como a classificação. Tem que voltar vivo do Rio de Janeiro, não pode acabar essa eliminatória lá. Se você voltar com um empate, tá excelente. Uma vitória é maravilhoso, mas se puder não perder para o Flamengo lá, seria ótimo, porque se você volta vivo e decide em casa, as suas chances de classificação aumentam ainda mais. Mas repito, acho que o Flamengo ainda é favorito. E você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de Galo. Deixa o like se você quer mais vídeo sobre o Galo aqui também. Tamo junto e até o próximo vídeo.